Alguns dias atrás eu enviei 2 relatos de pesadelos da minha infância. Talvez seja melhor lê-los para compreender verdadeiramente o que me aconteceu. Eu tinha sido obrigado a silenciar, tomado pelo medo irracional de que, de alguma forma, mesmo depois de todos esses anos, eu não deveria falar disso. Que essas coisas me procurariam mais uma vez, causariam estragos em minha vida. Em nome da ciência e da razão, enfrentei esses medos e decidi derrotar de uma vez por todas aquelas lembranças atormentadas, compartilhando-as com outras pessoas, expondo-as ao que eu acreditava que fossem as ilusões de uma criança problemática. Mantive meu ceticismo e racionalidade por toda a minha vida, permiti que eles me definissem. Mas esta manhã me foi apresentada uma evidência física, verificável. Evidência do que? Eu não sei, mas não pode ser ignorada. E pareceu-me estranho que os últimos dias tenham sido tão contaminados pela apreensão e infelicidade depois de finalmente quebrar meu silêncio, que não posso mais confiar em explicações inteiramente convencionais. Na histeria de compartilhar essas experiências traumáticas que tive quando criança, fui atormentado por uma sensação avassaladora de desconforto. Inicialmente, eu atribuí isso ao medo que tinha experimentado em simplesmente recontar e reviver esses terríveis eventos em minha mente. Mas, como no passado, parecia que algo mais. Um sentimento de desgraça iminente consumiu todos os meus pensamentos. Enquanto o sono vinha para mim, o descanso não aconteceu. Todas as manhãs eu acordava, meus nervos à flor da pele, como se tivesse sido privado do sono por décadas. Nada abertamente assustador aconteceu durante as primeiras noites. Nenhuma visitação, nenhum companheiro indesejado, nenhuma respiração ofegante que se estendia das profundezas das paredes do meu quarto. Mas eu tinha aquela sensação distante, familiar de não estar sozinho. Não me entendo mal. Eu não sentia alguém na sala comigo. Eu não ouvia, cheirava ou sentia nada remotamente sobrenatural. Mas ao longo dos meus dias e noites, senti algo sutil, nos cantos mais sombrios da minha consciência. A sensação de que algo está a caminho, algo está chegando, como as primeiras explosões estagnadas de ar de um túnel do metrô, anunciando a chegada de uma monstruosidade incontrolável e animalesca, surpreendente, mas previsível. Minha sensação de desconforto cresceu a cada dia que passava, abrindo caminho sobre a minha pele, profundamente em minha mente, como uma forma de infecção cancerosa. Eu tentei focar minha atenção em vários projetos de escrita em uma tentativa vã de encher minha mente até a borda com outros pensamentos, esperançosamente não deixando espaço para essas memórias contaminadas. Mas esses pensamentos vieram a mim. Minha ansiedade ganhou um impulso até que eu não conseguia pensar em mais nada. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha estudado psicologia por anos na universidade. Com isso eu sabia que a ansiedade é muitas vezes resultado da perda de controle, e que uma das maneiras mais eficazes de combatê-la é retomar o controle. Isso é o que eu pretendia fazer. Chame de imprudente, mas eu voltaria para aquele lugar, aquela casa onde aqueles terríveis incidentes aconteceram. Eu ia encontrar essas memórias e expô-las pelo que elas realmente eram, absurdas. Era uma hora de carro até a minha antiga casa, mas era uma cheia de alegria. Eu estava confiante, à vontade, feliz. Eu estava no controle agora, e nada iria atrapalhar em mostrar que o lugar que eu tanto temia, toda a minha vida não era nada além de uma pequena e inofensiva casa suburbana. Passeando alegremente pelas estradas do país e depois a alta estrada, finalmente cheguei à cidade. Gradualmente as ruas começaram a ter uma aparência familiar. Memórias de morar naquele bairro voltaram a mim. Um parque infantil com meu escorregador favorito, um campo de cinzas onde costumávamos jogar futebol, meu pátio da escola cheio de brincadeiras como esconde-esconde e amizade muito abandonadas, mas nunca esquecidas. Minha mente vagou por essas lembranças, como um filho pródigo caminhando para casa. Vaguei tanto que antes de perceber, estava dirigindo para a rua onde antes morava. A estrada era longa e desapareceu à distância, finalmente entrando em uma curva fechada. Era um bairro antigo, planejado e construído antes do advento do carro. Isso era evidente pela estreiteza das suas estradas, criando um sentimento estranho claustrofóbico, como se as casas de cada lado se erguessem olhando para os transeuntes. Eu reduzi a velocidade e olhei para cada casa pela qual passei. Era um lugar uniforme, com todas as casas levemente parecidas. Meu coração de repente começou a bater mais rápido, quando um calafrio subiu pela minha espinha. Lá estava, a casa.
Era o final da tarde e a rua estava quieta, quase solitária. Eu olhei para aquele pequeno lugar imaginando como uma casa tão comum poderia ter instalado tanto medo em mim. Inicialmente, pretendia apenas olhar para a casa de longe, confirmando-a como uma construção material, inteiramente explicável e removida de qualquer estranheza. Mas quando estacionei, respirei fundo e, antes que percebesse, saí do carro, caminhando em direção ao velho portão metálico. Suas formas florais, outrora brilhantes, agora escurecidas por uma tinta verde profunda e envelhecida, revelando nada além de ferrugem por baixo. Corri meu dedo por cima de seu topo irregular e, com um suspiro sutil, abri-o. Andando ao longo do caminho, fiquei chocado com a forma como o jardim estava em desuso. Eu pensei comigo mesmo que era um desperdício de um bom gramado, que era praticamente obscurecido por um grosso mosaico de ervas daninhas e outras espécies invasoras. Mas quando me aproximei da casa, percebi o porquê. Estava desocupada. Mais uma vez, um arrepio percorreu-me, mas, à medida que a minha ansiedade aumentava, esmaguei-o com o meu mantra racional. A mais simples das explicações é geralmente a correta. Presumi que, devido ao clima econômico atual, a casa provavelmente já estava no mercado há algum tempo e que o proprietário não estava muito atento ao velho sentimento de que as pessoas julgam um livro pela capa. Mas enquanto eu olhava ao redor, eu não pude ver nenhuma placa de venda ou aluga-se. Parecia genuinamente que esta casa fora esquecida, abandonada e deixada a apodrecer. As janelas da frente da casa estavam imundas e, sendo assim, quase impossível de ver através delas. Mas enquanto eu vagava para a parte de trás, podia ver mais claramente por dentro. Eu imaginava que a casa como esta estaria vazia, mas, pelo contrário, estava inteiramente ocupada pelas armadilhas de uma vida moderna. Eu podia ver uma televisão no canto da sala de estar, uma mesa de café com revistas espalhadas, vários móveis recostados, como se estivesse prontos para serem usados, e 2 xícaras de café no peitoral da janela, ainda cheias, cobertas de mofo. Eu teria pensado que a casa era vívida, se não fosse por uma espessa camada de poeira sobre tudo, acompanhadas pelas teias de aranhas ocasionais. Parecia que os ocupantes mais recentes tinham saído, apressado e nunca mais voltado. Escalando através de um mar de gramas e arbustos, cheguei finalmente àquela janelinha inofensiva nos fundos da casa. A própria visão disso me assustou, mas isso era mera lembrança e não a estranheza sensação de estar sendo observado de dentro, como eu havia experimentado quando criança. Olhando para dentro, o quarto parecia estranhamente familiar. Eu suponho que há pouco que se pode ser feito em um quarto tão pequeno, tão estranhamente estreito, mas através do vidro coberto de sujeira, o quarto parecia quase inalterado de quando eu tinha dormido nele. Uma cama, um conjunto de gavetas e o que parecia um sortimento de brinquedos no chão. Um profundo sentimento de raiva tomou conta de mim momentaneamente, mas eu afastei de forma rápida de minha mente. O quarto era claramente de uma criança e o pensamento daquela coisa machucando outro inocente me encheu de desprezo por tal pensamento. E dentro de mim aumentou o desejo de proteger qualquer criança de tal abominação. Enquanto eu olhava para aquela parede, da qual uma cama jazia ao lado dela, os pelos da minha nuca se levantaram por um momento, e foi apenas por um minuto. Pensei ter visto o cobertor em cima da cama se mexer. Mais do que isso, através daquela vidraça, eu poderia jurar que ouvi um suspiro ofegante. Fechando os olhos com força, repeti outro mantra científico. A ciência não deve suas dívidas à imaginação. Abrindo meus olhos, não vi nada além de um quarto vazio, sem espíritos imundos, sem coisas sobrenaturais, apenas um quarto. Não mais, não menos. Dei um suspiro de alívio ao ver que tudo estava bem com o mundo pela primeira vez em muitos dias. Você pode pensar que foi um pensamento positivo, mas eu realmente senti que tinha me mostrado que não havia nada para se ter medo, além da minha imaginação hiperativa. Estava começando a escurecer e eu queria estar em casa antes da noite. Cheio de confiança, agora que minhas ansiedades foram superadas, havia uma última coisa que eu precisava fazer. Quando saímos daquela casa, fizemos isso com pressa. Quando criança, era desorientador, até assustador deixar tudo que eu conhecia, mas havia uma coisa que eu sempre imaginava. No fundo do jardim havia uma árvore que parecia ser ainda mais velha que a casa. Fiquei espantado com a forma como foi inalterada. Eu cresci e passei muito tempo fora de casa, mas a velha árvore ainda se mantinha grandiosa, acolhedora,
quase amigável em sua aparência. Eu acho que é um ritual de passagem para qualquer criança ter um lugar para esconder as coisas. Muitas vezes, é a primeira experiência delas com independência, algo removido de qualquer figura de autoridade. Para mim, meu esconderijo estava a meio caminho da velha árvore. Tenho certeza que devo ter parecido um idiota, mas, feliz e alegremente, escalei a árvore abandonada. A configuração dos galhos mudara em alguns lugares, mas em geral, as lembranças felizes de brincar entre eles, na velha árvore, de ter um pequeno pedaço do mundo para mim, longe de todos os outros, pareciam vívidas, pois era notável o quanto eu permaneci inalterada. Na metade do caminho, recuperei o fôlego e sorri para mim mesmo. No tronco central da árvore havia um buraco. Se ele foi criado por um animal, ou talvez consequência de um vendaval em um galho enfraquecido há muito tempo, eu não sei, mas era onde eu guardava as coisas. Se eu encontrasse algo que eu tinha certeza que seria tirado de mim por ser inapropriado, para o buraco ele iria. A verdade é que a maioria dos itens dentro não era muito interessante. Eram primordialmente apenas brinquedos e peças exóticas de contrabando, como um estilingue ou algumas bombas de fumaça. Eu não tinha motivos para esconder os brinquedos, mas quando eu era jovem, sentia-me aventureiro por ter um segredo. O buraco era escurecido e cheio até a metade com folhas podres, sem dúvidas, depositadas ali de incontáveis outonos. Mas cheguei lá no fundo para ver o que estava. Eu não pude acreditar. Eu tinha encontrado um brinquedo que eu havia escondido lá antes de nos mudarmos, todos aqueles anos atrás. Eu podia sentir o plástico em minha mão, as bordas afiadas inconfundíveis, mas as folhas e a escuridão do buraco obscureciam a visão de mim, enquanto eu lutava para removê-lo, da mistura espessa e úmida de folhas podres e água da chuva. Parecia estar entre uma coleção de pequenos galhos. A razão pela qual eu estava tão excitado era que eu sabia, quando nos mudamos, que havia deixado um dos meus brinquedos favoritos para trás. Um pequeno soldado britânico da Primeira Guerra de plástico. Pode não parecer muito, mas eu cresci com histórias da minha família sobre aventuras do meu avô durante as duas guerras, quando ele faleceu antes de eu nascer. Eu costumava encenar versões exageradas das histórias com esse pequeno soldado em um papel de herói. Interpretando meu avô, na época eu achei o buraco um esconderijo perfeito para soldado. Meu deleite, no entanto, rapidamente se transformou em horror. Senti-me mal do estômago, pois quando puxei o soldado para fora, percebi que não era meu brinquedo, mas algo totalmente diferente, recheado na parte de trás do buraco entre o lodo. E agora, em minha mão, estavam os restos de um esqueleto de um pequeno animal. Os ossos rangeram junto, quando os poucos flocos de cabelo e carne deixados nele putrefaram entre meus dedos. Eu quase perdi o equilíbrio quando o cheiro podre e potente da morte escapou através do meu aperto úmido, invadindo meu olfato. Eu desci com cuidado, abatido. Não havia mais nada na cavidade. Meu brinquedo desaparecera, provavelmente tomado por outra criança durante os anos subsequentes. O que restou do pobre animal eu enterrei debaixo, em alguma terra solta no jardim. Eu saí daquele lugar imediatamente. Apesar do meu desafortuno encontro no buraco, ainda me senti fortalecido. O fato de eu ter tido coragem para revisitar aquele lugar para ver como era realmente comum me fez sentir no controle mais uma vez das minhas faculdades. Na época, eu não exigia outra coisa senão uma explicação convencional. Eu me despedi do velho bairro, daquela lembrança ruim de uma vez por todas, e comecei a voltar para casa. No momento em que eu tinha dirigido para a autoestrada, algo tinha começado a filtrar pela parte de trás do meu subconsciente. A princípio desconsiderei, descartando-a como a minha imaginação. Mas quando o sol brilhou e mergulhou abaixo do horizonte, eu senti o crescimento de uma compulsão em mim. Uma ideia que parecia ter nascido do nada, vinha sendo alimentada sem um bom motivo, nenhum raciocínio, nenhum fundamento casual sadio, mas um que teve que ser seguido a todo custo. Eu preciso ir para casa. Aumentei minha velocidade, zigue-zagueando esporadicamente entre os carros mais lentos na estrada, olhando pelo espelho retrovisor, de olho no que poderia estar me seguindo. Eu preciso chegar em casa. Mais uma vez, eu dirigi mais rápido, constantemente olhando para trás, como se estivesse correndo de um perseguidor invisível. 70, 80, 100 milhas por hora. Eu rasguei ao longo da estrada e buzinei e gritei, o suor escorrendo pelo meu corpo. O que estava acontecendo comigo? Por favor, me deixe ir para casa. Com o nó dos dedos brancos de tanto apertar o volante, eu finalmente consegui sair da autoestrada e entrar nas ruas rurais que levavam diretamente à minha cidade. As estradas eram estreitas e serpenteavam
ao redor da paisagem sombria e sinistra. A escuridão parecia cobrir a estrada à minha frente. Liguei meu farol e dei um suspiro de alívio, ao ver uma luz brilhante novamente, mesmo que artificial. A ansiedade maníaca que parecia ter me dominado na rodovia parecia ter diminuído, no entanto. Eu ainda olhava para o espelho retrovisor com mais frequência do que deveria, apenas para ter certeza de que não havia nada me seguindo. Que pensamento ridículo era esse? Pensar em algo perseguindo meu carro para colocar eu e os outros em perigo, acelerando uma autoestrada movimentada? Isso era loucura. Ainda assim, loucura ou não, eu me senti compelido a fugir o mais rápido possível e, embora tivesse conseguido recuperar meus nervos, a solidão da estrada em que eu estava alimentava meu anseio por minha própria cidade, minha própria rua, minha própria cama. Nervoso, atravessei as estradas sinuosas e alongadas, que percorriam o campo, sentindo-me aliviado ao primeiro sinal de um poste de luz, da civilização e dos limites da minha cidade. Eu parei do lado de fora da minha casa, desliguei o motor e sentei por um momento em silêncio. Eu tive que parar com todo esse absurdo. As coisas saindo das paredes, os observadores me sufocando à noite, olhando pela janela como um ladrão, tudo isso era loucura. Amanhã eu começaria de novo. Não mais escrevendo sobre minhas experiências de infância, não mais revivendo as noites de medo, apenas voltando ao normal, realizando meu trabalho, passando tempo com minha namorada e, acima de tudo, reafirmando minha crença, fé e confiança em ciência e racionalidade. Então a coisa no banco de trás se inclinou, agarrando-me pelo ombro e soltou uma respiração rançosa e profunda do fundo de seus pulmões na parte de trás do meu pescoço. Eu me mexi para a porta, meus braços se agitando, procurando a fechadura. Um medo me possuiu, me sacudiu, um medo que eu me lembrei muito bem, um medo de todos aqueles anos atrás, deitado, acordado à noite naquele quarto doentio. O interior do carro tinha ficado muito mais frio, mas isso não era nada comparado aos dedos gelados que se atravessavam no meu ombro. Eu sinceramente pensei que ia morrer, que essa coisa finalmente me pegaria depois de todo esse tempo. A maçaneta da porta estalou com o meu aperto de pânico e eu caí do banco do motorista na calçada. Por um breve momento, achei ter vislumbrado algo no banco de trás. A vaga forma de um homem velho, ainda torcida e distorcida, sorrindo de orelha a orelha. Por sorte, não havia ninguém por perto. Se houvesse, eu pareceria um idiota louco, porque o carro estava vazio. Peguei as chaves da ignição e bati a porta com o pé, trancando-a. Eu cambaleei pelo caminho e entrei em minha casa. Eu não vou mentir para vocês, mas eu bebi até desmaiar durante a noite. Você pode se lembrar que eu disse ter provas, evidências físicas e reais de algo não natural. Você pode estar se perguntando o que é essa evidência. Eu poderia dizer que foram as marcas no meu ombro que me fizeram tremer de medo. Ou eu poderia dizer que a janela do meu quarto está aberta hoje de manhã, pelo que pareciam ser marcas de garra. Mas não, nada disso me assustou tanto quanto o que eu vi hoje ao acordar. Às vezes, a mais assustadora das mensagens é a mais simples, pois, no meu peito, quando acordei de manhã, estava um soldado de brinquedo. O soldado que eu havia escondido naquela depressão, todos aqueles anos atrás, voltou para mim como um adulto, mordido ao meio.